Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma aula com o professor Renato Minaí, que vos fala sobre o parâmetro do controlador TC900E-Log na plataforma Citrad da Full Gauss. Então, hoje eu vou apresentar essa sétima aula. Nós vamos estar aí no parâmetro de número 47, se não me engano. E vamos falar sobre cada detalhe desses parâmetros, né? Agora eu queria aproveitar a oportunidade para falar o seguinte. Pessoal, estou gravando esses parâmetros desses controladores porque há uma necessidade muito grande, né, no mercado. O pessoal pergunta muito, né, os meus alunos perguntam muito sobre os parâmetros, o que eu faço. E realmente são 70 parâmetros ou mais, é muito confuso. Tem muito parâmetro que não usa. E a pessoa não usa porque não pode usar, porque não sabe usar, não tem ideia do que seja. Então eu estou fazendo esse trabalho de falar parâmetro por parâmetro, até que não tenha mais parâmetro. Aí eu vou falar sobre o parâmetro do TC900, vou falar sobre o parâmetro do controlador da Danfoss, e talvez aí algum outro controlador mais comum no mercado. Eu sei que o da Danfoss não é comum, mas eu não sei exatamente qual é o mais comum. Eu acho que o TC900 da Full Gauss é o mais comum, mas é o que a gente acha que é comum, né? Pode ser que seja comum, outros sejam comum em outra parte do país. Pelo menos onde eu resido, o Full Gauss é o mais comum. Bom, sem enrolação. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. O pessoal tem me perguntado assim: professor, tem nada a ver com a aula aqui. Professor, qual é a pressão no manômetro para determinado equipamento? Aí eu te pergunto, por que a pressão? O que te interessa a pressão? Ah, porque eu queria colocar gás, queria e tal, dar carga, dizer, eu não sei qual a pressão de trabalho. Gente, sinceramente, não há uma pressão de trabalho determinante. Porque o gás, ele depende da temperatura. Se a temperatura no evaporador está baixa, muito baixa, a pressão é uma. Agora, se a temperatura do evaporador está alta, a pressão é outra, porque a pressão varia com a temperatura. E vice-versa, a temperatura varia com a pressão. Então, a gente não tem um parâmetro de pressão para carga de gás. Porque a mesma pressão que fica numa unidade que pega 100 gramas, pode ser a mesma pressão numa unidade que pega 1 quilo. Mesma pressão lá, não tem lógica. Então, não é colocando gás que a pressão aumenta, não existe isso. Quero que vocês entendam que não existe isso. Eu vejo por aí às vezes o pessoal falando disso, mas não existe isso. A pressão não é parâmetro para medir carga de gás. A pressão é usada para fazer superaquecimento e subresfriamento. O subresfriamento é feito na unidade condensadora e o superaquecimento é feito na unidade evaporadora. Então tem vários locais. Você pode fazer na descarga do evaporador, pode fazer na entrada do compressor, na sucção, usando uma tabela de pressão versus temperatura. E lá, por intermédio da pressão de sucção, você vai encontrar a temperatura relativa àquela pressão, para saber qual é a pressão de evaporação do momento. E mediante a temperatura de sucção, você vai fazer uma subtração e vai encontrar um valor de superaquecimento. E esse valor, logicamente, existem vários fabricantes que dizem que é de 4 a 8, de 5 a 11 e de 5 a 10. Então, cada fabricante tem o seu percentual de superaquecimento. E esse resultado que tem que dar, é o ideal. E quando dá esse resultado, o equipamento está completo de gás. Mas, evidentemente, que a maioria dos equipamentos pequenos vem com uma tabela, uma etiqueta dizendo, ó, tantas gramas de gás, né? Quase 1 quilo de gás, dependendo do tamanho do equipamento. Uma ilha grande, aí, supermercado, uma ilha acoplada. Então é preciso que haja muito cuidado, né? Quando você ouvir alguém falar, pressão de trabalho. Não é isso. Não é pressão de trabalho, não é.
A pressão serve como parâmetro para você regular o pressostato, para parada e para, como posso dizer, regular a parada e regular a ativação. Quer dizer, você regula a pressão no pressostato para o equipamento parar e regula a pressão no equipamento para o equipamento voltar a funcionar. Você regula a pressão no equipamento para ele proteger o equipamento no pressostato de alta. Então você regula uma pressão no pressostato de alta para ele parar por alta compressão, alta pressão de descarga. Então você tem alguns parâmetros para você usar a pressão. Mas a pressão não serve para saber se está bom ou ruim de gás. Por favor, aqueles que divulgam que é a pressão, que tem tal pressão, não é certo. Não é certo. Felizmente, eu quero dizer para vocês que não é certo. Tá? Procurem se informar, tá? Como que funciona isso aí. Pessoal que ensina, não estou falando pessoal que aprende, não. Pessoal que aprende tem que fazer curso. Né? Isso aqui é uma videoaula, mas é uma videoaula para o YouTube, é uma coisa, né, moderada. Né? Não tem tanta informação assim, porque a informação preciosa mesmo está dentro do curso. Eu não posso dar informação aqui já que eu vendo um curso. Então eu estaria indo contra eu mesmo. Não vou dar essa informação, felizmente. Posso passar por cima, como eu estou fazendo agora. Que a carga de gás de qualquer equipamento de refrigeração, qualquer, desde o pequenininho ao grandão, ao industrial, há uma temperatura de retorno e há um cálculo de superaquecimento na sucção e um cálculo de subresfriamento na unidade condensadora. E a quantidade de gás é relativa a esse conjunto. E cada conjunto, cada unidade condensadora suporta uma determinada quantidade de gás, dependendo do seu tamanho, né? Da sua capacidade de quilocaloria, de quilowatts, de BTU. E depende da classificação dela. Se ela for de baixa temperatura, ela pega uma quantidade de gás. Se ela for de média temperatura, ela pega um pouco mais. Desculpe, um pouco menos. Baixa pega um pouco mais, média pega um pouco menos. E de alta, que é ar-condicionado, muito menos ainda. Então você tem um compressor de uma capacidade X em baixa pegando uma quantidade de gás, e esse mesmo compressor, em média, mesma capacidade, pega um pouco menos, e esse mesmo compressor, numa unidade alta, pega menos ainda. Então temos que estudar sobre isso, né? Entrar em curso, comprar curso online, curso presencial, para aprender esses cálculos todos. E todas as empresas, Danfoss, a mais antiga, Hatcraft, né, que engloba a McQuay, a Baum, né, e a Eugene, e a Embraco, a Consul, a Brastemp, enfim, todos os fabricantes falam a mesma coisa. Eles regem pela mesma cartilha do que eu estou falando aqui. Quem é entendido em refrigeração, né, da área de refrigeração técnico, de refrigeração comercial, industrial, que dá aula e tudo, vai ver que é isso mesmo. Esse é o processo de carga de gás, baseado em temperatura de superaquecimento e subresfriamento. Não é outra coisa. Não se enganem. Então vamos à aula do TC900? Vamos lá. No F47, é assim, temperatura no evaporador, que é S2, para início de degelo. Então o que acontece? Qual é a temperatura que tem que estar no S2 para iniciar o degelo? Né? Aqui é condições, o F45 é condições. Se vai escolher temperatura ou tempo. Se escolher a temperatura, tem que ter uma temperatura, não tem? Aí aqui que está. É o F45. Então eles botam longe, por exemplo. Ele podia ter colocado condição para início do degelo, aqui ó. F45. Aí podia pegar essa 47 aqui e pôr depois. Seria 46. Ela poderia ser o 46 e depois do 47 poderia ser o tempo máximo. Não, eles separam para dar uma dor de cabeça na pessoa. Entendeu? Aí você já leu ali e contra isso. Ruim, né? Bom, aí o 47 é para você escolher a temperatura que vai estar no evaporador para iniciar o degelo. Não tem nada a ver com porta aberta. Tá me entendendo? Por isso que está perto aqui, eu tô achando ruim. Porque podia estar fora da posição. Não tem nada a ver com porta aberta. Esse degelo aqui é o degelo normal que vai fazer o sistema fazer.
Ele vai querer fazer o degelo porque você escolheu temperatura e não tempo, né? Mas aí ele precisa saber qual que é a temperatura. Então, quando bater essa temperatura lá no final do evaporador, lá onde está preso o sensor e tal, quando essa temperatura chegar lá, ele, começa um degelo. Não tem nada a ver com porta aberta. Tá? É o F47. Já o F48 é tempo de porta aberta para desligar o ventilador. Isso aqui é mó furado. Eu acho mó furada. Entendeu? Mó furada. Por quê? Porque assim, a porta aberta. Por quê? Porque tem alguém lá dentro da câmara, mexendo, carregando, tirando, botando mercadoria. Então, o ventilador desliga. Porque o controlador decide que a porta está aberta alguns minutos e ele decide. Inclusive aqui, o cara colocou aqui -1. Não fui eu não. Isso aqui é um Sidrate, é um programa demonstrativo. Eu estou fazendo uma leitura direto lá do sul. Eu estou pegando isso aqui na internet. Então eles têm um demonstrativo para você brincar aqui, de botar temperatura, para ver o que dá. Eles têm um alarme, entendeu? Eles entregam um alarme para a gente aqui e não sei o que. Isso roda durante o dia. Deve estar conectado em alguma câmera. Eu não sei como é que é isso aqui. Eu sei que não tem nada a ver. Não é do programa, não está no meu computador, eu não estou fazendo leitura desse controlador, isso é um demonstrativo da full hour. Então aqui está -1. Não sei que tempo é esse, seria 1 minuto. Tipo, tempo de porta aberta para ligar o ventilador. Não tem um tempo, vamos colocar tipo 10 minutos. Ó, ele vai dar um pulo, vai sair daqui. Ó. Saiu. Ele vai lá para o F13, vai entender. Aqui é o F48, tá aqui. Colocamos 10 minutos. Então, quando a porta ficar aberta 10 minutos, o ventilador para. Mas isso é ruim. Por quê, professor? Você é meio doido, né? Não sou, porque olha só. Você está lá dentro, mexendo. Não sabe o tempo que vai ficar. Pode ficar 10 minutos, pode ficar meia hora, enfim. Está carregando. Aí para o ventilador. Tu acha que o motor vai parar? Tu acha que o solenoide vai fechar? Não. Vai continuar gelando. O que vai acontecer? Vai levar a um bloqueio. Então não é um negócio legal isso do ventilador parar. Eu não acho bom. Eu não colocaria isso, não habilitaria. Aqui eu deixaria em 0. Tá? Em vez de 10 minutos, colocaria 0. Que aí ele não habilita. Ó, me leva lá para baixo de novo. Então, o que acontece? A gente tem o F48, que eu não acho legal, mas é função se alguém quiser habilitar, beleza. F49, tempo de porta aberta para desligar e saída de controle. Aí sim, aí eu acho bonito, acho bacana, porque aqui você desliga tudo. Poxa, não vai fazer degelo, lembra? Que faz degelo no outro? Pá! Entra no degelo. Não, se você habilitar o degelo, isso aqui não vai ter noção, não vai ter sentido. Agora, se você habilitar isso aqui, o degelo também não vai fazer sentido, não vai funcionar. Aqui, ó, por segurança, após transcorrido um tempo da porta aberta, maior ou igual ao que definido nessa função, as saídas serão desligadas. Professor, ventilador, degelo, essa função é desabilitada quando configurada para no, ou igual a 0. Se está 0, não vai habilitar. Lógico, não vai funcionar. Agora, se tiver algum valor ali, ele vai habilitar. Então, aqui eu coloquei 10, certo? 10. Então, eu posso colocar 0 aqui, ó, 0, e habilitar. Ele vai zerar. Lá para baixo. Aí aqui, ó, tá zerado. E eu posso habilitar isso aqui, ó. Como 10 minutos. Ó, 10 minutos. Vai habilitar. Habilitou. Sai daqui, ó. Esse negócio aqui é estranho, né? Bom, aí o que acontece? É legal, porque assim, a pessoa abriu a porta, o operador lá, o açougueiro abriu a porta, vai colocar mercadoria, vai tirar mercadoria, não sei o que, e passou mais de 10 minutos. Eu acho que 10 minutos é um tempo hábil para você entrar, pegar alguma coisa, sei o que, sair. Não vai dar uns 10 minutos, não vai acontecer nada. Mas vamos dizer que passou 10 minutos, aí caiu caixa de desmoronou, não sei o que, a empilhadeira pifou lá dentro. Vai acontecer, sabe o que? Vai parar. Tudo vai parar. Vai ficar parado, o motor vai parar, o ventilador vai parar, não vai bloquear, não vai nada. Entendeu? Não vai fazer degelo, não vai encher o saco de ninguém. Vai ficar paradinho. E aí a pessoa vai fazer o que tem que fazer e tal, vai fechar a porta. Vai fechar a porta, o sistema vai voltar. Tá? É o F49.
Agora o F50. 50 é temperatura máxima no condensador S3 para desligar a saída de controle. Bom, aqui também eu achei legal porque está próximo um do outro. Bom, legal, que vai cortar o sistema. Isso é excelente. Por quê? Acima desse valor, ó, aqui embaixo, acima dessa temperatura, além das condições de alarme visual ATC2 e sonoro, as cargas acionadas pela saída serão desligadas. No caso da entrada do S3, está configurado em F57. Vamos chegar aqui, F57, que é aqui, ó. Beleza? Para outra função, este alarme é desativado. Esse alarme é ignorado até que o instrumento atinja a temperatura de controle pela primeira vez. Então vamos ver. Vamos ver aqui. Temperatura máxima no condensador para desligar a saída. Poxa, o que acontece? Precisa estar conectado lá no condensador, na saída do condensador. Após o condensador, acabou o condensador, ele vai para o filtro, ele vai para o tanque, você instalar a sonda, isolar ela direitinho e deixar ela lá. Sonda 3, sai do 5, 6. Lembra? 1, 2, ambiente, 3, 4, evaporador, 5, 6, sonda 3. E 7, 8, botão da porta. Bom, aí você vai colocar um valor máximo. Máximo. Normal, máximo de 43 graus, temperatura do condensador, para qualquer gás praticamente. Mas tem gás que vai mais. Tem gás que vai mais. Tá? Então você põe 55 ou 50, que seja, porque aí você pode colocar o valor que você quiser, amigo. Não estou aqui, sabe? Só estou dando um exemplo. Então, o ventilador parou. Vamos supor. E se tiver 2, não vai acontecer. Se parar 2 também, jornal, pode ser. Poeira. Entrou um plástico, caiu alguma coisa em cima, quebrou tudo. O que vai acontecer? O ventilador vai parar e a temperatura vai subir, vai chegar lá em 50 graus, 55. O que vai acontecer? Vai desabilitar tudo. O motor vai parar, sabe? Só que assim, ele recolhe, né? Por exemplo, ele desliga a solenoide, o gás recolhe, para tudo, para o ventilador, para o motor, para tudo. E soa alarme, como está falando aqui. Soa um alarme no visual ATC2, vai ficar aparecendo na tela do controlador essas 3 letras, esse número, ATC2, piscando, e vai ter um alarmezinho sonoro, da qualquer, avisando, e se tiver citrade, também vai aparecer o alarme. Deu merda, entendeu? Então esse é legal pra caramba. Aqui, F51. Diferencial de controle para a temperatura máxima no condensador. Então é o esterese desse programa, desse parâmetro. Sempre tem que ter. Aqui, ó. Para as cargas voltarem a ser ligadas, a temperatura no sensor 3 o condensador deverá descer até o valor 50, menos o valor configurado nesse parâmetro. Então o que acontece? Você põe um controle aqui, vamos supor, 55 chegou lá, para 43 vão dar 7 com 5, 12, né? 7, 5, 12. Eita, tá isso mesmo. Então, quer dizer, 43 seria o máximo, né? Então, quando a temperatura lá no condensador chegar em 43 graus, o que vai acontecer? O controlador vai acionar o sistema, tá? Vai acionar o sistema. Só que assim, ele vai acionar o sistema. Se tiver algum defeito, o que vai acontecer? Ele vai voltar a dar merda, ele vai voltar a parar, tá? Então, aqui é o diferencial entre o máximo que você colocou. Digamos que você colocou 50 e é para voltar em 43, são 7 graus que você vai colocar aqui. Entendeu? 7 graus. Aí o controlador vai voltar a trabalhar, vai abrir, vai ligar solenoide, ventilador, se tiver em degelo, enfim, um monte de coisa. Ele vai voltar a funcionar. E vai sair o alarme. Vai sair o alarme da tela do controlador, mas vai ficar registrado no Citrad o alarme. Tá? F52. Tempo de compressor ligado sem atingir o set point para desligar as saídas de controle. Complicado, né? Vamos ler aqui. É o tempo máximo que o compressor poderá permanecer ligado sem atingir o set point durante o processo de refrigeração. Sendo ultrapassado esse tempo, as saídas serão desligadas, compressor, ventilador de gelo, e também será acionado um alarme visual e sonoro. Esta função pode ser desligada ajustando o valor mínimo em 0. Nota, nesta condição o controlador deverá ser desligado e religado para que volte a operar novamente. Então, eu vou dizer o seguinte, olha como é que o troço é ruim. É bom e é ruim. Se a câmara não atingir a temperatura que você quer
Você colocou lá, tipo, sei lá, menos 20, que aqui está menos 27 pontos aqui. Não atingiu 7 pontos e trabalhou o tempo que você achou que ela tinha que atingir. Digamos, aí às 2 horas, vamos dizer que seja isso. Né? Aqui está 4 horas, se não me engano. Vamos ver. Acho que é 4 horas, F8. F8. 240. São 4 horas, né? 4 vezes 6, 24. São 4 horas. Digamos que ela em 4 horas não atingiu o set point necessário. O controlador vai desligar é tudo, meu filho. Vai só alarme e pronto. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que desligar o controlador e religar ele. Você tem que fazer um reset nele. Como não tem reset nele, o único jeito é ele ligar e desligar o disjuntor para ele apagar e acender e voltar a estabelecer as saídas de controle. Tá? Brabo isso, né? Brabo isso. Mas aí você tem que ter um monitoramento para quê? Para você poder acompanhar, para ver o que houve. Porque se não atingiu o set point, está acontecendo alguma coisa. Vazou gás, não é bom? Vamos supor que vazou o gás, ele não vai atingir set point. O que vai fazer? Ele vai desligar a máquina. Vai proteger a máquina para quê? Para não ficar ciclando. Porque sem gás a máquina vai ciclar. O que é ciclar, pessoal? Vai ficar ligando e desligando. Por quê? Não tem gás, ou tem pouco gás, a pressão desce, o pressostato desarma e ela para. Daí a pressão volta, ela liga. Funciona de novo, a pressão desce, ela desliga. Isso é ciclar. Então, se ela trabalhou e não atingiu o set point naquelas 4 horas, entendeu? Vão ser só 4 horas, digamos, que vão ser só 4 horas que o compressor vai fazer isso. As primeiras 4 horas que ele fizer isso aí, vai ciclar, né? Blá, blá, blá. E ele não vai atingir o set point, ele vai desligar. E aí, o que vai acontecer? O responsável vai acionar a manutenção. E a manutenção tem que observar porque aconteceu isso. Não é possível. Como é que tá? Aí vai ver que tem algum problema, vai ver que está desarmando e tal, vai procurar reparar isso e aquilo. Ótimo, protege o compressor. Na minha opinião, aqui na minha opinião, é o melhor parâmetro desse controlador. É excelente. Isso aqui é coisa que você nunca mais vai perder um compressor. Se tiver, mas você tem que ter. Tem que ter. Mas vamos ver. Vamos ler de novo para entender? Tempo do compressor ligado sem atingir o set point para desligar a saída de controle. Então, olha só, não precisa de S3, não precisa de S2, não precisa de interruptor da porta, não precisa de nada. Lógico, precisa do S1, S2. Mais do S1, S2 não precisa não. Precisa mais do S1, porque não vai atingir o set point. Não vai. Quem lê isso é o S1. Então, só depende do S1, tá bom? O tempo que você registrou e ele não atingiu, ele vai desligar e não vai voltar mais não. Não volta não. Vai ficar desligado lá da vida. Isso é bom porque protege o motor. Sabe o que parece isso? Parece com aquele relé que tem dentro do compressor semi-hermético, que desarma e não volta nunca mais. Só se você ligar e desligar a saída. Isso é excelente, cara. F52, guardem isso. Agora, tempo de inibição de alarme por temperatura ambiente, é 53. Bom, aí você vai determinar o tempo, né? Vamos supor, isso aqui é a consequência daquilo ali, porque assim, você tem 240 minutos para fazer a temperatura que você quer no ambiente. Não fez, soa um alarme. Está aqui, ó. E com essa configuração ativa, a temperatura precisará permanecer na condição de alarme durante o tempo de inibição definido, para então ser indicado o alarme. Dessa forma é possível evitar alertas provenientes de variação pontual de temperatura como após o degelo. Então ele, além disso tudo, ainda faz uma leitura. Faz uma leitura para saber se realmente é uma temperatura que não foi atingida ou se é um degelo, não sei o que, uma parada por porta aberta, lembra de todas as outras coisas? Para não fazer besteira, não ficar enchendo o saco de ninguém. Tem essa função. É o F53. E o F54 é um alarme de temperatura alta no condensador. Então, ele não vai fazer nada. Nada. Não vai desligar, ligar, não. Ele só vai alertar para o operador que a temperatura do S3 está alta. Então, o alarme é ATC1. Tá? Aí assim, é a temperatura do condensador acima do qual o instrumento indicará alarme de temperatura alta e sonora. No caso de entrada do S3 está configurado F57, que é o mais à frente. Para a outra função,
este alarme é desativado. Esse alarme é ignorado até que o instrumento atinja a temperatura de controle pela primeira vez. Então, assim, antes do sistema atingir set point, ligou, pá, ele vai lá, a máquina vai funcionar. Enquanto ele não atingir pela primeira vez a temperatura da câmara interna, ele não vai fazer alarme. Pode chegar a 50, ele não vai fazer alarme. Não vai. Mas depois que atingir, no próximo episódio, se passar a temperatura que você registrou, ele vai te mostrar o alarme. Aqui está 45, acho legal demais. Porque a temperatura máxima para ficar legal, a maioria do equipamento e com gás, qualquer tipo de gás, se você estudar uma tabela de envelope de aplicação, você vai ver que a maioria é 32 a 43. Então, se passou de 43, o negócio está ficando ruim. Chegou em 45, é horrível. Pode ser uma sujeira, pode ser um ventilador que parou, pode ser, sei lá, uma roupa que enrolou, né? A açougueira adora colocar jaleco lá para secar. Bom, chamamos atenção. Tempo F55, tempo de porta aberta para emitir alarme. Aí tem aquela questão da porta aberta. Aí você primeiro põe um tempo antes porque assim, quando chegar no tempo, ela vai desarmar. Lembra do programa que eu mostrei antes, do parâmetro antes? Então, mas digamos que você coloque antes. Vamos supor, você colocou 10 minutos para a máquina desligar, certo? Aí você coloca 5 minutos para dar o alarme, tá? Porque aí o operador vai ver, pô, tá dando, porque se trate, o cara tá lá na sala de máquina, ou desculpa, lá na sala de operação, de repente pinta um alarme de porta aberta. Ele vai lá na câmera de monitoramento, aí vai ver que a porta tá aberta, à toa. Aí ele vai lá fechar, ou então vai mandar uma mensagem para alguém lá fechar, ou vai chamar o responsável do açougue para fechar a porta, que alguém esqueceu aberta. Agora, se tiver gente trabalhando, ele vai entender o seguinte, tem gente trabalhando. Então, quando chegar em 10 minutos, o maquinário vai parar, o controlador vai cessar, né, a função. Beleza, ele fica tranquilo. Então, o operador da sala de operação, se tiver no caso, que grande, pode ter, né? Aí o cara está na sala de operação, ele recebe um alarme do Citrad, de porta aberta, olha na câmera do setor de açougue e vê que está aberta à toa. Vai lá fechar. Ou então passa um rádio para alguém fechar. Beleza? Aí você pode reduzir isso aqui. Habilitar o buzzer. O buzzer é a sirene, né? No caso. Então, permite habilitar e desabilitar o buzzer interno para assinação de alarme. Então, ou você habilita aquela coisa que é chato pra cacete, mas ajuda a chamar atenção. E ele toca, sabe aonde? Lá no controlador. E tem computador que toca também. É uma coisa de louco.